A terceira geração do CR-V chegou aqui no Brasil em 2007, importado do Japão. Em 2008 ele começou a ser trazido do México, onde o seu preço baixou bastante e o modelo foi bastante popular em vendas. Esse aqui é um CR-V 2008, na versão EXL, que era topo de linha na época. Mas será que vale a pena comprar um carro como esse nos dias de hoje? Para quem não sabe, o CR-V é basicamente um SUV do Civic. E o mais legal, nessa época as montadoras se preocupavam em fazer SUVs com capacidades off-road. Por exemplo, observe aqui o ângulo de ataque aqui da CR-V. É muito bom e ela raramente raspa em lombadas ou valetas. E isso é muito bom, tanto aqui na cidade como no uso fora de estrada numa trilha leve. E mais legal, esse modelo aqui é 4x4, ao contrário de muitos SUVs de hoje em dia que tem menos capacidade off-road do que um Fiat Mobi. E os faróis dela também são muito bons. O legal é que ele já é um farol dupla parábola, aqui no farol baixo ele já tem projetor, o que ajuda um pouquinho na iluminação. O modelo ele também tem farol de milha, e um detalhe que eu acho muito curioso nos Hondas dessa época é que ele tem aqui um relevo aqui, ó, na parte da seta. Isso é um detalhe de design curioso e eu acho muito legal. E outra marca de SUVs dessa época é que ele é todo protegido por plástico em toda a sua carroceria, seja na parte de baixo, seja aqui nas molduras da caixa de roda ou aqui no para-choque dianteiro. Como esse carro aqui é preto, a diferença de tom não vai ficar muito visível, mas em carros de cor clara, isso é muito mais fácil de se ver. Já falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro aqui é calçado com belas rodas Aro 17. Já a medida do pneu é um 225/65 Aro 17. Gente, é um pneu bem grandão e bem bojudo. Agora, se você é marujo de primeira viagem e nunca teve um SUV, tome cuidado. Isso porque algumas peças tendem a ser mais caras, como por exemplo os pneus. Enquanto um carro popular aí, cada pneu gira em torno de 300, 400 reais, um pneu como esse parte de 700, 800 reais. E por isso que eu falo, carro não é só comprar, é preciso manter. Então é bom você se ligar com itens como esse. E outra marca registrada dos Hondas é sua boa construção de carroceria. Aqui a gente pode ver que o modelo ele tem vãos de carroceria pequenos e regulares por ele inteiro. Além disso, a moldura aqui da coluna ela fica integrada aqui ao desenho do carro. O vidro fica bem rente à carroceria, o que também é um sinal de qualidade de construção. E a batidinha de porta é bem abafada, digna de um SUV médio. Além disso, uma outra coisa que esse carro dá um show é a insegurança. Ele tem 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e os de cortina. Além disso, ele tem freios ABS, tem freios a discos aqui na traseira e também tem controle de tração e estabilidade. E um ponto que a gente precisa destacar é a suspensão traseira dele, que é independente, como no Civic. E uma suspensão como essa sempre garante o maior molejo da carroceria, o que também é muito bom para a cidade e também para o off-road leve. Mas tudo tem um preço. Uma suspensão traseira como essa independente é mais cara de manter do que uma suspensão simples por eixo de torção. Mas faz parte do jogo. E uma curiosidade, você já reparou que carros japoneses em geral, sempre o bocal do abastecimento é do lado esquerdo do carro? Chegamos então aqui na traseira da CR-V. E olha só que legal, olha como ela é bem destacada aqui da carroceria. E isso ajuda a proteger tanto a tampa como a lanterna. Apesar de que, se a gente levantar a tampa aqui, a gente vai ver que essa parte aqui também faz parte da tampa, mas ela meio que tem uma proteção plástica aqui que ajuda a você não amassar ela. Como as lanternas ficam aqui numa posição bem elevada, você só vai quebrar uma lanterna como essa se realmente fizer uma barbaridade no trânsito. Bom pessoal, chegamos então aqui na motorização da CR-V. E logo de cara, o motor é um ponto positivo e um ponto negativo do modelo. Positivo porque realmente ele é muito robusto e não vai te dar dor de cabeça. Negativo porque um motor 2.0 para um carro com câmbio automático de 5 velocidades, tração integral e que pesa mais de 1.600 kg, realmente é muito pouco. Lá fora, o CR-V era vendido com versão 2.4. Aqui no Brasil, a Honda optou por trazer o modelo apenas com motor 2.0. Isso para pagar menos impostos. Falando em números, esse carro ele tem 150 cavalos de potência. Isso a 6.500 RPMs. Já seu torque máximo é de 19,4 kgfm de torque. O motor em si tem bons números, principalmente para a época que ele foi feito. Mas para o conjunto que ele tem que carregar, o desempenho fica um pouquinho sofrível. E sabe aquele ditado, cavalo anda, cavalo bebe? Aqui, por conta do enorme peso dele, os cavalos não andam tanto assim, mas bebe pra caramba. Na cidade, o dono me relata que ele faz 6 a 7 km por litro. E na estrada ele chega até a fazer 10. Eu não acho que é um consumo tão ruim assim, principalmente para o tamanho e para o peso do carro. Mas se você busca um carro mais econômico, esse aqui não é a melhor opção. Ainda falando sobre qualidade de construção, a gente consegue ver como o cofre é extremamente bem organizado. E uma coisa legal, como esse carro aqui ele tem a tração integral, né, 4x4, a gente consegue ver ali ó, o eixo cardan indo lá para trás do veículo. Ó.
aquele ali é o escapamento e ali é o eixo cardan. Uma coisa que é bem cara desses carros e você é obrigatório pegar o original são os coxins deles, que são hidráulicos e são bem caros. O dono me relatou que ele trocou 3 coxins aqui e gastou cerca de R$2.000. E de novo, gente, um carro como esse demanda você ter uma boa conta bancária. Por incrível que pareça, essa aqui é a chave do modelo. Os japoneses sempre têm uma filosofia de fazer as coisas o mais simples possível. E a chave não foge à regra. Ela não é canivete e ela tem um aspecto até que bem pobre para um carro dessa categoria e de ano 2008. O lado bom é que ela já tem algumas funções bem legais, como por exemplo aqui, para você travar e destravar. E aqui embaixo a gente tem um botão pânico. Aproveitando que a gente está aqui atrás, vamos falar sobre o porta-malas do modelo. O porta-malas realmente é muito grande, são 559 litros de capacidade. E o legal é que a Honda pensou muito bem em tudo. Por exemplo, aqui ele tem um esquema chamado Double Deck, onde ele tem 2 andares. Aqui na parte de cima você consegue colocar volumes de até 10 kg. E isso é muito útil para aquelas pequenas comprinhas do dia a dia, onde você coloca aqui na parte de cima. Para tirar isso aqui é bem simples, você consegue dobrar isso aqui e ele sai por encaixe, tem um sonzinho muito legal. Você pode colocar ali na parte de baixo. O carro ele também tem bastante acessórios, como por exemplo aqui esse protetor aqui do carpete. Ele tem escrito aqui CRV e é bom para você também não sujar suas coisas. Você pode, por exemplo, pegar alguma coisa da praia, colocar aqui em cima e o carpete vai estar protegido. O modelo também tem tomadinha 12V Alice. E ele também tem espaço aqui para você colocar ganchinho, para colocar uma redinha. Em termos de pensamento, a Honda pensou muito bem aqui no porta-malas do Honda CR-V. E uma coisa boa é que o step ele é quinta roda. Ele tem a mesma roda e medida das rodas lá de fora. Gente, 559 litros não é o suficiente para você? Aqui com a CR-V não tem problema. Assim como o Fit, o CR-V ele tem uma modulação muito grande aqui nos bancos. E ó, com os bancos todos rebatidos, ele vira basicamente um mini furgão. Os bancos também eles rebatem de uma maneira muito fácil e muito intuitiva. Ó. Desse lado aqui, eles só estão com o encosto abaixado. E para subir ou para descer eles também é muito fácil. Você aperta essa alavanquinha aqui que o banco sobe. E o outro lado positivo é que o CR-V ele tem banco tripartido. Ou seja, você consegue aqui ó, subir individualmente cada banco. Então você consegue levar até 2 pessoas, 3 pessoas, da maneira como você bem entender. Ó. Uma outra coisa boa é que os bancos eles também regulam aqui a inclinação do encosto. Então, por exemplo, você consegue deixar eles mais inclinados, por exemplo, assim, para deixar uma viagem mais confortável. Ou se você precisar só um pouquinho mais de espaço, você deixa aqui os bancos mais retos. Realmente é uma modulação muito grande e um ponto muito positivo desse carro aqui. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior da CR-V e realmente aqui é um dos grandes destaques desse carro, seja pelo espaço, seja pela sensação de amplitude ou um pouquinho pelo conforto. Essa aqui é minha visão como primeira pessoa. Um lado positivo aqui da CR-V é que ela tem aqui uma boa visibilidade, seja para frente. Aqui as colunas elas são grossas, mas não atrapalham a visibilidade, ó, tanto que essa parte aqui é bem pequena. Os retrovisores eles são grandes e tem um bom campo de visão, ele é meio convexo, que também ajuda, tanto aqui do motorista como ali do passageiro. Para trás a visibilidade também é boa. Mas já falando sobre materiais, aqui eu acho que ele, não que ele fica devendo, mas ele poderia ser um pouquinho mais refinado. Isso porque o painel ele é inteiro de plástico duro, mas é um plástico de boa qualidade. Para a categoria, por exemplo, uma Tucson já tinha aqui um painel com material macio. E uma curiosidade, o interior da CR-V tem vários elementos emprestados das minivans, como por exemplo a posição elevada da manopla de câmbio. E um outro detalhe emprestado de minivans é aqui um easter egg que ele tem aqui no porta-óculos. Ó, abrindo aqui, ele é um porta-óculos convencional. Mas se a gente deixar aqui um meio clique, ó, ele vira um espelho para você ver todo o banco de trás. O que também é um detalhe muito interessante e principalmente muito bom para carros familiares. A porta ela tem um desenho bem bonito. Como falamos, tudo é um plástico rígido, mas é um plástico de boa qualidade, ó, até pela textura, pelo barulho que ele faz, o que é muito bom. Aqui também é um plástico, mas é um plástico bem rugoso e lembra do Honda Fit. A maçaneta é tipicamente de carro japonês, né, com a trava aqui em cima. Aqui a gente já tem uma boa área em couro, ó, toda essa área aqui em couro. Aqui também não, aqui é plástico e um plástico bem mais simples do que aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem um porta-objetos e ali o espaço para o som. Vindo aqui no detalhe do painel, então aqui a gente tem uma saidinha de ar e ela é diferente das saidinhas do meio. Aqui a gente tem aqui para desligar o controle de tração. Aqui os comandos do retrovisor elétrico. Abrindo aqui a porta aqui para ficar mais fácil da gente ver, ó. Aqui a gente tem a abertura do bocal do tanque de combustível e aqui do lado o do capô. Esse carro aqui, ele tem freio de estacionamento aqui no pé. Para quem não sabe como é que usa, você aperta aqui um pouquinho e ele sobe. Então aqui ele tá sem o freio de estacionamento e aqui você aperta para frear. O seu uso é bem simples, mas vamos combinar. Nada melhor que um freio de mão aqui na mão. Não é não, Corolla Cross? Esse aqui é o painel de instrumentos aqui do CR-V. Ele tem um bom tamanho e uma leitura muito fácil.
O legal é que ele já tem aqui uma bordinha azul que lembra muito os Hyundais mais novos. Será que foi daí que a Hyundai tirou inspiração para seus carros? Desse lado aqui a gente tem o marcador de RPM de bom tamanho. Aqui os indicadores de marcha. Lembrando que esse carro aqui é um carro automático de 5 marchas convencionais com conversor de torque. Aqui na telinha do meio a gente tem o computador de bordo. Aqui em cima a gente tem um consumo instantâneo, o carro está parado, por isso que não está mostrando. Aqui a gente tem um consumo médio, 4.8, mas o carro está parado e também não é essa média aqui. Andando a gente vai mudar ela. E aqui no range é a autonomia do carro. Mas para baixo aqui a gente tem a Trip A. Se a gente apertar esse botãozinho aqui, a gente muda aqui para Trip B. Ó, aqui na Trip B, ó, ele mostra já outras funções aqui no computador de bordo. Então ele está fazendo média aqui de 8.6 km por litro. O dono me falou que ele acabou de voltar da praia, então talvez isso aqui seja essa Trip B. Então é um consumo até que ok. Aqui a gente tem a temperatura externa, tá 25 graus lá fora. E aqui ele mostra o indicador de porta aberta. Tá aquela porta traseira aberta aqui, ó, se eu mostrar aqui, mostra aqui a porta dianteira esquerda. Mais para baixo aqui nesse visorzinho, a gente tem aqui a temperatura do líquido de arrefecimento aqui na parte de baixo. E aqui o nível de combustível. Esse aqui já é o volante do modelo. É um volante também com um desenho bem simples, mas muito bonito. O legal é que ele já vem aqui forrado em couro. E uma curiosidade, os Honda sempre tem uma curiosidade nos seus nomes. A versão EX sempre é a versão mais completa. E a versão EXL sempre é a versão mais completa com bancos de couro. E é por isso que esse carro aqui tem bons bancos de couros, com aqui também com o volante forrado em couro. Bom, mas voltando aqui no volante, então aqui a gente tem os comandos do rádio, e aqui o do Cruise Control, que nessa época era restrita aqui a versão mais cara. Aqui a gente tem as alavanquinhas de seta, bem simplesinha de mexer. Aqui então são todos aqui para o limpador de para-brisa. E aqui o conjunto de seta e iluminação. Vindo aqui para a parte mais central do painel, então aqui a gente tem o pisca-alerta, numa posição muito boa. Aqui a gente tem uma multimídia, então nem vamos falar sobre isso. E mais para baixo aqui a gente tem os comandos aqui do ar-condicionado. Lembrando, esse carro aqui ele tem ar-condicionado de 2 zonas, o que para mim é um ponto muito positivo. Uma outra coisa muito legal é que o Honda CR-V também tem uma boa ergonomia. Então, por exemplo, você está dirigindo aqui, você consegue tanto trocar aqui o rádio como mexer no ar-condicionado sem tirar muito a atenção do volante. E uma outra característica aqui do CR-V é que ele tem esse espaço enorme aqui aberto. E vindo mais para baixo aqui, a gente tem alguns porta-objetos e uma tomadinha 12 volts. Vindo aqui para o console central, então aqui a gente também tem 2 porta-objetos que funcionam como porta-copos. Aqui a gente tem um gaveteirinho. E aqui a gente também tem um outro belo porta-objetos aqui, ó. Cabe bastante coisa aqui nele. E esse modelo aqui em específico também tem outra tomadinha 12 volts e aqui uma tomada auxiliar. Vindo aqui mais pro lado esquerdo do painel aqui a gente tem acesso a 2 porta-luvas. Esse aqui um pouco menor, ó, mas também ele é bem profundo. E aqui o porta-luvas principal. Ele desce suavemente, é espaçoso e tem iluminação. Uma outra coisa legal é que você consegue aqui travar ele com chave. Os bancos são muito bons, eles são largos, são confortáveis, oferece aqui um bom apoio para a coxa, oferece aqui um bom apoio aqui para a lombar, para as costas, ó. Ele tem aqui um bom apoio lateral e aqui o apoio de cabeça também, não é aquele sistema que te deixa muito para frente assim. Eu particularmente gostei bastante desse banco. Se a gente for ver aqui no detalhe, o couro também é de ótima qualidade. Já falando sobre a posição de dirigir, ela é muito boa também. Aqui você se senta bem centralizado ao volante. Aproveitando e falando do volante, ele regula aqui tanto em altura como profundidade. E olha que tem muito carro mais novo que não tem isso aí ainda, então também é um ponto positivo. O espaço aqui na frente também é muito bom e, como a gente pode observar, a sensação de amplitude é muito grande, principalmente aqui por conta do teto solar. Já falando aqui sobre a parte superior do painel, então aqui a gente tem um parasol, o legal é que ele tem espaço aqui para colocar documento. Abrindo ele aqui, ele tem espelhinho com tampinha, só faltou aqui a luzinha, que teve somente nos modelos depois de 2011. Aqui, como a gente falou, a gente tem aquele easter egg aqui do porta-óculos. Aqui a gente tem as luzes individuais. Aqui os comandos do teto solar. E aqui no passageiro a gente também tem um parasol, somente com espelhinho e sem iluminação. O teto do modelo é daquele forro mais fofinho que tem e parece um grande travesseiro da NASA. Como falamos, o espaço aqui na frente é muito bom. Vamos ver lá atrás? E já que atrás a gente também tem um senhor espaço interno, ó. Dá até para cruzar as pernas. Lembrando que eu sou uma pessoa de 1,70 m e o banco da frente está regulado para mim. Uma boa qualidade aqui do CR-V é que você se senta bem alto aqui nele. E, por exemplo, as minhas pernas estão em posição de cadeira, o que deixa tudo muito confortável. Então, as minhas coxas estão bem apoiadas. Aqui os meus pés têm um bom apoio e têm um bom espaço. E como já falamos, o ângulo de encosto ele também é muito confortável e você consegue regular da maneira que você achar melhor. E uma outra coisa muito legal é que ele tem aqui um bom apoiador de braços aqui no meio. E como eu sempre falo, carro que tem isso é carro de patrão. Lembra que eu falei que esse carro aqui era uma referência em segurança? Pois é, aqui atrás isso continua.
Isso porque ele tem 3 apoios de cabeças aqui para os passageiros e também tem cinto de 3 pontos para todo mundo. Para o passageiro do meio, aqui ó, o cinto vem aqui do céu, o que chega até a ser bem engraçado. E você consegue inclusive encaixar ele aqui atrás. Aqui atrás o acabamento segue muito lá da frente. Então aqui a gente tem plástico, aqui uma outra textura de plástico, aqui a maçanetinha cromada, aqui o apoiador de braço, aqui ó, tem couro também, o que é muito bom, e aqui a gente também tem um pequeno porta-objetos. Bom, mas a gente já viu que aqui dentro ele tem bastante luxo, mas como é que é dirigir essa máquina? Vamos ver? Bom pessoal, estamos então aqui na cidade aqui com o Honda CR-V. Vamos falar logo sobre os pontos positivos. Ele tem um bom isolamento acústico, é um carro bem silencioso, é um carro bem confortável, principalmente aqui para nossas buraqueiras, ó. A gente está passando aqui no lugar da Moca, que tem muito buraco, ó. Mas ele vai muito bem, a suspensão faz bem pouquinho barulho e o carro ele é bem confortável, mesmo passando por buracos e ondulações. Ah, e pessoal, e uma coisa que eu esqueci de comentar, esse carro aqui ele vai estar vendo em breve. Então eu vou colocar o anúncio no comentário destacado aqui no vídeo. Então se você interessar, pode entrar em contato diretamente aqui com o dono. Agora uma coisa que é muito engraçada desse carro, você realmente sente todo o peso dele. Ele é bem pesado. Por exemplo, em saídas de semáforo, você sente o carro ele fazendo assim meio que a massa dele mexendo, é engraçado até de dirigir. Freando também, ele tem bons freios, mas você sente o carro freando, toda a massa dos freios assim meio indo para frente. É um carro bem bruto. O ar-condicionado, ele gela muito bem, a cabine aqui está bem geladinha. Ele não é um ar-condicionado ruidoso. Se você busca um carro entre 40 e 45 mil reais, um carro como esse é uma ótima pedida. É um valor relativamente acessível e é um carro relativamente novo. E como falamos, as peças são um pouquinho mais caras do que o normal, mas nada de outro mundo. E os Hondas, eles geralmente têm muita fama de robustez e porque eles realmente são bem robustos. Então, se você tiver conhecimento de tudo isso, eu acho que esse carro aqui é uma ótima opção. Bom gente, então eu vou ficando por aqui. Meus sinceros agradecimentos, principalmente aqui ao dono do carro e a vocês por sempre assistirem meus vídeos. Muito obrigado e até a próxima.